Vamos hoje ver um dos métodos que nos permite fazer a análise de um circuito elétrico denominado o método da resistência equivalente. Quando nós estamos a falar de analisar um circuito elétrico, referimos-nos que, a partir de um diagrama de um circuito, calcular as tensões e as correntes em cada um dos elementos que constituem esse mesmo circuito. Este método que vamos ver hoje, o método da resistência equivalente, é dos mais simples para analisar circuitos, porém tem um senão que ele só é válido para circuitos com uma única fonte. Isto porque o conceito de resistência equivalente é um conceito de uma resistência que é visto dos terminais da fonte. Ora, isso só pode ser calculado quando eu tenho uma única fonte, porque senão esse método não é aplicável. Este método consiste em 3 passos muito simples. O primeiro é calcular a resistência equivalente vista dos terminais da fonte. Após ter a resistência equivalente do circuito, determinar a intensidade da corrente debitada pela fonte e após ter esse valor da corrente que a fonte está a fornecer ao circuito, através do recurso às leis de Kirchhoff e à lei de Ohm, obter todas as correntes e tensões pretendidas. Para ilustrar a aplicação deste método, vamos ver um exemplo e o procedimento num caso concreto. Suponham o exemplo aqui representado em que aparece um circuito com uma única fonte que está a alimentar um conjunto de resistências, fonte essa que é uma fonte real de tensão, que tem uma resistência interna de 1 ohm e uma força eletromotriz de 200 volts. Quando eu já tiver traquejo em análise de circuitos, posso determinar a resistência equivalente através de uma única expressão em que vou identificando os elementos série e paralelo e escrevendo numa respectiva fórmula, que para este caso, por exemplo, começo por aquele conjunto de cima, 7 mais 3, que são duas resistências em série, cujo resultado está em paralelo com 20, à qual soma a resistência de 8. Todo este conjunto está em paralelo com a resistência de 44. E depois mais 5 mais 8. Após fazer as contas, obtia o valor da resistência equivalente, que neste caso concreto daria 24 ohms. Neste exemplo de aplicação, eu vou, no entanto, cada vez que fizer uma aplicação no meu circuito, voltar a redesenhar para vocês conseguirem ver melhor de onde é que vêm estes valores. Então, vou começar por, reparem, nesta série de resistências que tenho aqui. Portanto, estamos a falar de 7 mais 3. Eu vou redesenhar o circuito e vou colocar aqui aquele conjunto de resistências que dava 10. Agora, reparem que eu tenho aqui duas resistências em paralelo. Vou fazer o cálculo do paralelo destas duas e, após fazer as contas, colocar o valor do paralelo das resistências 10 em paralelo com 20, que dá. Agora, tenho este conjunto de duas resistências em série. Vou voltar a desenhar o circuito outra vez e substituo por uma única resistência, cujo valor dá 14,667 ohms. Agora, tenho aqui um paralelo de duas resistências, cujo resultado me vai dar. E agora tenho aqui uma série de 3 resistências, cujo resultado é o valor de 24 ohms, que não é mais que o valor da minha resistência equivalente do circuito vista dos terminais da fonte. Após obter este valor, agora facilmente determino a intensidade da corrente que a fonte vai debitar utilizando a expressão I igual a E R equivalente mais RI, que me dá 8 amperes. Portanto, eu vou colocar aqui no circuito o valor da intensidade da corrente debitada pela fonte, 8 amperes. Tendo este valor da minha intensidade da corrente de 8 amperes, eu agora determino a queda de tensão aos terminais da mesma resistência equivalente, que dá 192 volts. E reparem que, sendo esta fonte uma fonte real de tensão, tem uma queda de tensão no seu interior, queda de tensão essa dada por aplicação direta da lei de Ohm, de 8 volts. E, portanto, verifica-se a lei de Kirchhoff, 192 mais 8 são os 200 volts da força eletromotriz da fonte. Com estes valores, vou agora ao meu circuito anterior. Já sei que a intensidade da corrente debitada pela fonte são 8 amperes e que aqui
vou ter, já tínhamos visto que esta queda de tensão no interior da fonte era 8 volts, aqui tenho 64 volts, nesta resistência tenho 88 volts e aqui 40. Mais uma vez chamo a atenção que a soma de todas estas quedas de tensão tem que ser igual à força eletromotriz da fonte de 200 volts. Uma das características do paralelo é que a diferença de tensão aos terminais de cada uma das resistências é a mesma. Logo, estamos aqui 88 volts de queda de tensão, é 88 volts aos terminais desta resistência e 88 volts aos terminais desta resistência que eu tenho aqui. Aplicando mais uma vez a lei de Ohm, a intensidade da corrente que me vai passar por este ramo são 2 A. Pela lei de Kirchhoff dos nós, se a este nó chegam 8 A, se 2 vão para este ramo, para o ramo de cima irá o restante, que serão 6 A, que também podemos comprovar por 88 a dividir pelo valor da resistência que eu tenho ali no ramo. Continuando no caminho do circuito original, continuo a ter 8 A que vêm diretamente da fonte, portanto a intensidade da corrente debitada pela fonte. Sei agora que para este ramo que vão 6 A e que para este ramo que vão 2 A. É neste ramo que me interessa que eu tenho agora aqui uma resistência equivalente e vou calcular estas duas quedas de tensão, sabendo já que esta aqui continua a manter-se com 40 volts, esta com 64 e esta. Aqui em cima vou obter, aplicando a lei de Ohm outra vez, 40 e 48 volts, respectivamente, de notar que a soma das duas tem que dar os 88 volts que tínhamos visto no desenho imediatamente anterior. Chegando aqui, eu sei que esta queda de tensão aqui, 40 volts, o que quer dizer que aqui embaixo é 40 volts também, que me permite determinar, sabendo eu que a fonte está a debitar 8 A, que para este ramo eu tinha 2 A. No ramo do meio, estamos a falar de V de 40 a dividir por 20, que dá 2 A também. E aqui 40 a dividir por 10, que dá 4 A. E mais uma vez, estando atento à verificação da lei dos nós de Kirchhoff, que me diz que a soma das correntes que chegam ao nó é exatamente igual à soma das correntes que partem. Chegando por fim ao circuito original, só me falta determinar as duas quedas de tensão na resistência de 7 e de 3, sabendo que o valor da intensidade da corrente que chega àquele ramo, que são 4 A, tenho aqui a queda de tensão 28 volts e 12 volts, cuja soma tem que dar os 40 volts, obviamente, que tínhamos lá atrás. Posso, por fim, completar o desenho representando todas as quedas de tensão que temos vindo a calcular desde o circuito mais simples e as respectivas intensidades de corrente em cada ramo. Tenho aqui a análise do meu circuito elétrico concluída com o cálculo de todas as correntes e tensões em todos os elementos que me constituem o circuito. Sobre resistência equivalente é tudo, nos próximos vídeos iremos apresentar outros métodos que me permitem fazer análise de circuitos que tenham mais do que uma fonte.